Certo. Olá, amigos do Pensar Piauí, muito boa tarde. Estamos hoje aqui para fazer uma rodada de conversas com 3 candidatos a vereadores nas próximas eleições. Estou aqui com o Edmilson, que é candidato a vereador na cidade de Castelo, do Piauí, com a Rosalina, que é candidata a vereadora em Queimada Nova, e com a Isabel, ou Bel, que é candidata a vereadora na cidade de Picos. Vamos conversar um pouco sobre essas candidaturas, a expectativa de cada candidato, o que estão fazendo e trocar essa figurinha aqui para a audiência do Pensar Piauí e conhecendo o pensamento dessas pessoas que pretendem ocupar cargo público a partir do mandato auferido pela população. Meu boa tarde inicial ao Edmilson, candidato a vereador, Edmilson Abreu, candidato a vereador da cidade de Castelo do Piauí. Boa tarde, Edmilson, tudo bem? Boa tarde, Oscar. Boa tarde, Aline do Cantinho. Boa tarde aos amigos aí do Pensar Piauí, as nossas pré-candidatas a vereadora, a Isabel, lá de Picos, também a minha companheira Rosalina. Já temos uma caminhada longa, né, Rosalina, nessa luta aí do movimento Verdade. social. Prazer muito grande estar com vocês aqui. Ok, meu querido. Quero contribuir um pouco aqui nessa nossa palestra. Rosalina, boa tarde, tudo bom? Olá, boa tarde. Boa tarde também a Oscar, Edmilson, Abel, a todos que com certeza acompanham, está aí na expectativa dessa nossa roda de conversa, né? Que bom ter essas oportunidades da gente socializar e compartilhar, dos nossos sentimentos, das nossas expectativas para as eleições de 2020, que com certeza é uma conjuntura um pouco desafiadora, porém não é motivo da gente recuar. Muito bem. Bel, boa tarde, tudo bem aí por Picos? Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde aqui aos companheiros Rosalina, Edmilson. Boa tarde, Oscar. Agradecer o espaço e aí vamos mostrar aqui as nossas ideias para, como a Rosalina colocou, vai ser uma eleição desafiadora para todos nós, mas, vamos construir aqui um espaço bem bacana e mostrar para a população piauiense a nossa força da mulher, a força dos jovens e de todos e todas que estão aqui construindo um Piauí melhor para todos e todas. Rosalina, você já esteve na vereança aí de Queimada Nova em outros mandatos, não é isso? Sim. Isso. Então, o Edmilson ele tem muita história política lá em Castelo. A Bel começa agora a construir a trajetória dela em Picos. E a Rosalina também já tem uma história, inclusive, do exercício do parlamento de vereança. Então, eu vou começar com a Rosalina. E eu queria, Rosalina, muitas pessoas vão te ouvir e vão te ver, mas eu gostaria que você falasse mais diretamente para o Edmilson e para a Bel. E o que eu queria? Eu queria que você dissesse para eles como ganhar uma eleição. Você já esteve lá. E depois de eleito, como agir como vereador? Vamos começar aí, Rosalina. Oscar, tu é muito perverso, viu? Sou não. Você é uma pessoa experiente. Oriente aqui nossos candidatos aqui, o Edmilson e a Bel. Diga lá, Rosalina. Então, como você disse, que é uma roda de conversa, é uma troca de experiência. Assim, pessoal, eu já tive a oportunidade de ocupar esse espaço. E aí, assim, eu venho de uma trajetória. No meu município, é um município pequeno, e tem aproximadamente 6.000 eleitores, mas que, para uma campanha eleitoral, as velhas práticas tradicional do tome lá e dá cá, as velhas práticas
dizer que eleição só pode disputar e ganhar eleição quem tem dinheiro, quem tem saberes, quem tem estrutura. Então, esse é o retrato, é o modelo de uma eleição, de uma campanha eleitoral no meu município. E, além do mais, que é uma outra prática tradicional, que mulher, agricultora, negra, sem formação acadêmica, esses espaços não é reservado à pessoa nesse perfil. Então, para atualizar os companheiros, esse é o terreno que tem preparado no município de Queimada Nova para uma eleição municipal. E foi dentro desse terreno, dentro dessa conjuntura, que em todas as eleições, desde que Queimada Nova foi emancipado, que a gente fundou o Partido dos Trabalhadores aqui, toda eleição a gente vai para as eleições com candidatura. Na expectativa de vencer as eleições, de ganhar as eleições, ou não. Mas a gente nunca deixou o espaço em aberto, por dizer assim, não, porque nós não temos condições, então nós não vamos lançar candidatura. Nenhuma eleição municipal aqui nunca ficou sem nós apresentar os candidatos, principalmente candidato a vereador. E foi nessa trajetória, nessa teimosia, que hora por outra, nas eleições municipais, o meu nome vinha para concorrer às eleições, como candidata a vereadora. Só em 2004 que o meu nome veio para concorrer às eleições como candidata a prefeita. Mas aí, das outras, demais daí para cá, meu nome sempre veio como candidata a vereadora. E em 2008, o meu nome veio novamente como candidata a vereadora. E fui para a campanha nesse desafio. Então, assim, eu não tenho... Para o modelo de campanha eleitoral que é desenhada pelos tradicionais das campanhas eleitorais, das eleições, então, assim, quando o meu nome vem no espanto, porque sou uma candidata sem nenhuma estrutura. Tá? Então, tudo que se pensa com a estrutura para uma campanha eleitoral era o que eu não tinha. Mas foi. E o único instrumento que eu tinha naquela época, para ir para as eleições, que talvez era o que eles não tinham, é realmente uma trajetória de luta e de ação e de serviço junto às comunidades do município. E eu fui tranquilamente fazer a campanha. Foi uma campanha muito dura. Eu fui muito perseguida pelo grupo tradicional, Quando se aproximou as eleições, eles até esqueceram que tinha candidato a prefeito, concorreram com eles esqueceram, e aí se viraram todos para bater em mim, para acabar me tirando do cenário. Mas aí, quando veio o resultado das eleições, eu fui eleita. Aí foi eleita. Aí foi eleita, e como é exercer um mandato de vereador? Pois é, vou falar agora. Disso que eu vou falar. Então, assim, fui eleita junto com um grupo, do grupo político que a gente estava. A gente foi 4, o candidato a vereador que foi eleito. Então, o grupo que ganhou as eleições no Executivo, o prefeito que ganhou, ele saiu com a maioria, ele tinha 5 vereadores, nós éramos 4. Para nossa sorte, no dia da posse, um dos 4 foi para o lado do prefeito, então nós ficamos só 3. E dos 3, a única que não tinha experiência de mandato era eu. E dos 9 que ocupavam as cadeiras na Câmara,
foram apenas 2 mulheres, que a outra mulher foi eleita no grupo opositor, e aí eu, que tinha uma visão social, só tinha eu, que era marcada. Era eu, né? Enfim, então assim, todos os debates, a pauta da Câmara, nas sessões, eram pautas provocantes. Como que diz assim, olha, vamos provocar ela, que ela vai perder as estribeiras e a gente acaba passando a rasteira, né? E eu tentando usar esse equilíbrio, né? Mas quando eu vi que sozinha ali era uma voz perdida no meio deles, eu tive que montar uma estratégia para me dar suporte a assumir esse mandato, por entender que o mandato não era meu, o mandato era do partido. Então, a primeira coisa que fiz foi fazer uma reunião, chamar a base do partido para uma reunião para dizer que eu precisava de ficar 6 meses calada na Câmara, somente escutando para conhecer o terreno. Então, assim, aí, nessa proposta que fiz, a base do partido não aceitou. Primeiro duvidaram de mim, porque não soube ficar calada mesmo. Eles disseram, não, 3 meses é o suficiente para você escutar. Então, eu fiquei 3 meses só de escuta e analisando. Então, com os 3 meses, aí eu comecei a montar uma outra estratégia. Como o mandato não é meu, é do partido, e como eu não fui eleita só com os votos do partido, eu fui eleita foi com o voto das comunidades. Então, esse mandato tem que ser um mandato das comunidades. Então, eles montaram uma pauta na sessão, na próxima sessão, tinha uma pauta que, se eu tivesse ido sozinha, talvez eu tinha renunciado, porque eu não ia aguentar o desmonte que eles estavam preparando. Mas, aí eu consegui tomar conhecimento de qual seria a pauta, então eu convidei as comunidades para um seminário. E nesse seminário, eu coloquei para as comunidades como era que estava sendo o mandato, como era a forma que eu estava vivenciando ali dentro, e a partir daquele dia eu não ia mais para a sessão sozinha. Ou as comunidades iam comigo, ou então eu ia renunciar ao mandato. Porque eu estava vendo coisas absurdas e eu era apenas uma voz, e aí acabava criando toda uma polêmica. E quando eles viam que eles perdiam no debate, aí eles baixavam o nível e começavam a entrar na vida pessoal da pessoa, né? Então, a partir daí, companheirada, comecei a levar as comunidades, aí a gente fez um rodízio. Cada sessão era escalado uma comunidade, né, para estar indo participar da sessão comigo. E aí eu colocava, mesmo que você não tenha direito à fala, mas só a presença de vocês já conta. Então, no primeiro dia que estava lá um projeto de lei que foi do Executivo, que se tivesse sido aprovado, detonava com a vida da população, então eu convidei as comunidades para estar indo para a sessão, porque lá estava montado isso, e eu ia votar contra, e eu sabia que quando eu votasse contra no projeto, eles iam sair, né, fazendo a divulgação, dizendo que o povo tinha elegido a pessoa errada, que não queria o bem do município, porque estava lá votando os projetos contra. Então, precisava do povo ir para saber por que eu estava votando contra, porque eu ia dizer por que eu estava votando contra. Então, quando as comunidades chegou, que lotou o plenário, assim, eles desnortearam assim que mudou toda a estratégia, a forma de tratamento, parecia que eu era a melhor pessoa, tá? E elogiando que eu tinha levado as pessoas para participar da sessão da Câmara, porque isso nunca tinha acontecido desde que Queimada Nova era município, enfim. Sei que com isso, eu assumi o mandato todinho dessa forma. Quando era para avaliar qualquer coisa, eu chamava as comunidades para um seminário, para estar repassando tudo para eles. E quando era no dia da sessão da Câmara, as comunidades tinham esse compromisso de ir para a sessão da Câmara comigo. Tá? Então, a voz que saía lá, quem falava era eu, mas era a voz das comunidades, que as comunidades estavam ali presentes. Então, foi dessa forma que assumi esse mandato, né?
Não foi fácil, mas tive que ser criativa para montar uma estratégia de conseguir tanto respeitar a confiança que recebi da população, como também até fazer um trabalho social da importância do que é votar para vereador, que muitas vezes o eleitorado vota, né, sem saber qual é a importância que tem o voto para vereador. Então, a partir daí, veio o segundo mandato já foi mais leve para mim me reeleger, foi mais leve, né? E aí continuei com a mesma dinâmica, né, da participação popular, da participação das comunidades, né? E sempre também estar realizando atividades nas comunidades para estar colocando um pouco do que é o mandato, como o mandato estava pedindo às comunidades para avaliar como é que estava havendo o mandato, porque o mandato não era meu, o mandato era do povo. E foi dessa forma que eu consegui me sustentar nesses mandatos. Em 2016, concorri novamente, mas aí, como ele já conhecia qual era as minhas estratégias, então o dinheiro deles foi muito mais forte do que o meu trabalho, e aí acabei perdendo a eleição por 30 votos. E foi pouco Tá isso. certo, Rosalina. A gente vai voltar a conversar com você. Agora, deixa eu ver com o Edmilson aqui, perguntar para ele. Só que nós, antes de começarmos a gravação da entrevista, a gente já falava mais ou menos desse assunto, Edmilson. Eu quero saber aí do seu otimismo com relação à eleição desse ano, como é que você está vendo, quais são suas chances aí para a vereança de Castelo. E também que você desenhasse um paralelo aí com essa fala da Rosalina. A Rosalina, em Queimada, ela é oposição na época da eleição e quando ganhou os 2 mandatos. Então, ela sempre se portou como oposição ao poder municipal. Castelo, seu partido, o PT, já é governo. E, digamos assim, ninguém vai trabalhar, a estrutura de Castelo não vai trabalhar com outra perspectiva que não a da manutenção do mandato do prefeito. Então, seu otimismo com relação à sua candidatura de vereador e como é que você vê a sua atuação futura como governador situacionista, digamos assim. É com você, Edmilson. Obrigado. Oscar, assim, o mandato popular é uma das coisas fundamentais, aí, bem colocada pela Rosalina. Eu acho que não se faz política sem a gente conhecer, de fato, os problemas do povo. E também sem a gente envolver a população. Né? E aí, assim, foi muito acertada a fala bem da Rosalina, porque ela levou o mandato dela ao julgamento do povo e colocou o povo na responsabilidade do mandato também. Eu acho que é uma das coisas fundamentais para o legislativo, porque se você não, sendo oposição, e você não dá conhecimento do que você está fazendo à população, certamente a direita toda vai lhe aniquilar. Né? Isso é o que estava certamente acontecendo com ela. Mas, trazendo aqui para Castelo, a gente, desde 1999, nós criamos o Partido dos Trabalhadores, eu passei a disputar as eleições aqui em Castelo. Perdi 4 eleições. Eu disputei a primeira para vereador, fui o mais bem, aliás, fui o 4º mais bem votado, mas por conta da legenda não tive êxito, não consegui a vaga. E depois eu disputei uma candidatura de vice-prefeito e depois 2 candidaturas de prefeito, onde a última eu perdi por 700 votos, no universo de 16 mil eleitores, perdi por 700 votos. E depois de ter perdido, eu cacei o ex-gestor. Eu entrei com ação de mandato com a AIME, ação de impugnação de mandato eletivo, e consegui, no TRE, consegui caçar
o gestor anterior, por conta disso, ele nem pode ser candidato. E aí, em 2016, nós ganhamos a eleição. Tem um probleminha aí no áudio do Edmilson. Diante de uma história de luta, um sentimento muito... Oi, está me ouvindo? Sim, agora melhorou. Muito grande de mudança. Uma história de luta, um sentimento muito grande de mudança. A população de Castelo resolveu mudar o sistema político em 2016. Hoje nós estamos no 4º ano de mandato, desse estado, do primeiro mandato, e adotamos uma série de políticas aqui no município, fazendo com que a gente pudesse estar incluindo, né, os diversos setores da sociedade, e estamos organizando já a eleição para disputar a reeleição com o nosso prefeito. Mas, assim, num mandato só, né, é praticamente impossível você adotar as políticas que você sonha, que você acredita, e que, historicamente, durante 34 anos, não foram implantadas. Né? E aí, num governo só, né, com a oposição fortalecida, querendo voltar ao poder novamente, e denunciando, hora e hora denunciando, enfim, não é uma tarefa, primeiro porque você tem a infelicidade o nosso prefeito agora teve uma infelicidade muito grande de ter como presidente da República o Bolsonaro. E aí, assim, o governo federal, praticamente por conta da sigla partidária, né, deixou de fazer os investimentos que era para fazer por conta da sigla partidária. E aí também nós tivemos, né, agora por último, também as políticas, os investimentos do Estado também, a gente sabe de que jeito está a situação do Estado do Piauí. E aí os investimentos também, um Estado sem recursos, sem capacidade de investimento, que não é fácil também para você responder a uma expectativa tão grande da população, né, numa história tão longa de mudança que nós lutamos tanto para mudar. E você sabe que quando ganha a eleição, as pessoas já querem que as mudanças aconteçam. E aí o sistema público não é a toque de mágica, não é de uma hora para outra que você vai implementar as mudanças que você quer. Mesmo porque tem uma grande burocracia, tem recurso, tem licitação, tem tudo um conjunto de coisa que existe no sistema que não dá para você, de uma hora para outra, implantar aquilo que você quer. Por isso é que eu digo que uma mudança de uma gestão que vem, né, de 34 anos, você não consegue fazer as transformações todas que você quer dentro de 4 anos. Então, principalmente no cenário que você vê hoje, do presidente que tem hoje, o Estado com dificuldade financeira, aí depois, agora por último, uma pandemia que paralisou praticamente tudo, enfim, são dificuldades tremendas para poder tentar convencer a população para ir para a reeleição. Não é fácil. Ok. Vamos ouvir a Bel agora. Bel, você abra aí seu microfone. Você é bem jovem. E aí eu queria saber como foi que surgiu a ideia da sua candidatura à vereança de Picos. Foi uma manifestação sua? Foi uma ideia de grupo? Enfim, como surgiu a ideia da Bel vereadora? Bom, Oscar, a ideia de disputar a eleição esse ano, colocar o meu nome à disposição e colocar a minha trajetória de luta à disposição da população picoense veio a partir de um diálogo com os movimentos sociais que eu venho. Eu já trabalhei em outras eleições com outros candidatos, mas a minha formação política
através da luta com os movimentos sociais. Então, eu atualmente estou dirigente de um movimento de juventude a nível nacional. Então, os movimentos que dialogam com esse movimento ao qual eu faço parte, a gente vinha conversando um tempo sobre a importância de termos um candidato ou uma candidata nas eleições desse ano que dialogasse diretamente com o povo e colocasse as pautas dos movimentos, com as pautas populares, de fato, na Câmara de Vereadores de Picos. Então, a gente, conversando, dialogando, entendemos que, por eu já ser filiada ao Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, e já ter essa base de conhecimento de como funciona a eleição e tudo mais, apesar de que é um desafio a gente trabalhar por trás de um candidato e a gente se colocar como uma candidata, um candidato é totalmente diferente, ainda mais nesses moldes dessa eleição do ano que a gente está. Então, estou me colocando justamente por causa disso, desse contato com a base social popular e por esse anseio dos movimentos populares, dos movimentos sociais, de ter uma representação ativa e combativa que colocasse as pautas da juventude, as pautas das mulheres, fazer essas defesas das políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres, que no nosso município é muito escasso, as pautas de defesa da juventude e principalmente as pautas populares, né? Que, como o Edmilson colocou, a gente está num governo federal que só tira direitos da gente, né? Então, nós temos aí um grande desafio, tanto para quem está se colocando à disposição da população, como quem chegar a eleger, vão ser aí 4 anos bem duros para construir um município, construir uma sociedade que seja, de fato, ativa para todo mundo, que seja esse município que consiga garantir os direitos básicos de toda a população e que abrace, de fato, todos os segmentos sem distinção nenhuma. Então, é justamente nesse sentido que tenho me colocado. A princípio, não pensaria no meu nome, eu fui um pouco relutante no começo, por entender que é um desafio muito grande, é muito difícil a gente se colocar, mas com esse incentivo dos movimentos, com o incentivo dos companheiros, das companheiras, e nessa conjuntura em que a gente está, a gente precisa cada vez mais se colocar nas disputas e disputar os espaços, sejam eles quais forem, para poder colocar as nossas pautas de discussão e de defesa na construção de no meu caso, de uma Picos que seja mais inclusiva, que seja diversa e que discuta as pautas como um todo para a população de forma geral, desde lá da periferia até o centro, passando pelos estudantes, passando pelos trabalhadores e trabalhadoras, e em todos os segmentos que a gente deve ter, de fato, um governo que construa sem distinção alguma. Então, é nesse sentido que estou me colocando aí à disposição. Bem, a Rosalina, a imagem dela desapareceu, está só o nome aí na tela. Você está me ouvindo, Rosalina? Está só se escondendo. Cheguei. Tá certo. Eu vou fazer uma pergunta para os 3. Eu vou permanecer com a Isabel, depois passo para Edmilson e Rosalina. Mas a pergunta é a seguinte: a Rosalina e o Edmilson são experientes de outras candidaturas. A Isabel disse que também já participou de outras eleições, ajudando agora como a cabeça. E eu pergunto para vocês o seguinte: como é que é fazer campanha política em tempos de pandemia? Tem corpo a corpo? Como é que cada um de vocês... Aliás, como é que está a pandemia no município de Queimada, de Picos, de Castelo? E como é que vocês estão fazendo essa pré-campanha e pensam fazer a campanha em si? Então, começando com a Bel, lá de Picos. Bom, Oscar, assim, a minha formação acadêmica é em biologia. Então, eu entendo a fundo a importância do isolamento social, a importância da gente
cuidar da nossa saúde e também da saúde de quem está ao nosso redor. Então, por enquanto, até o momento, tanto eu como a galera que tem trabalhado comigo, com a minha equipe, o pessoal que já entende, já compreende que é uma candidatura que é popular, a gente tem feito as atividades 100% online. A gente ainda não começou a fazer visitas, apesar de que as medidas de segurança, a gente já está começando a estudar essa situação, começando a ver como é que pode se organizar essas visitas presenciais, esses contatos presenciais, que de fato tem que acontecer, porque não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que tem acesso às mídias que a gente tem utilizado até então, mas no momento tem sido rede social, então Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, até pelo fato de eu ser jovem e a maior parte do meu público, do público que eu pretendo atingir, que eu pretendo mostrar as minhas propostas, o programa que eu pretendo colocar em função na Câmara Legislativa é justamente mulheres e para a juventude mais especificamente. É claro que é para a população picoense como um todo, mas tendo esse foco na juventude e nas mulheres. Então, a princípio, a gente está trabalhando nas redes sociais, mas já estudando também como é que a gente vai fazer esse contato pessoal, esse contato físico, tomando, claro, todas as medidas de segurança. A gente fica um pouco receoso, todo mundo fica, porque é complicada essa situação. A gente vê, principalmente aqui em Picos, a gente tem um aumento dos casos, um aumento das mortes, que nos preocupa muito em relação a essa conjuntura toda que a gente está, mas que precisa levar o nosso projeto, as nossas propostas, nosso programa de mandato popular, de governo popular, para todo mundo. E mostrar o porquê que a gente se coloca, porquê que é uma candidatura que deva chegar a assumir uma cadeira, né, na Câmara de Vereadores e Vereadoras. Então, a princípio, é dessa forma que a gente tem trabalhado, mas já começando a dar os primeiros passos para esse momento de contato físico, de contato pessoal com a população de Picos. Ok. Rosalina, e aí em Queimada? Como é que está a pandemia e como é que você tem feito a sua pré-campanha e pensa fazer a campanha? Ótima pergunta, não sei se tem uma resposta. Assim, Oscar, e os demais companheiros. Queimada Nova talvez não, é um pouco diferente do que relata a Iabel, porque Queimada Nova é uma cidade rural. Então, assim, a população maior está na área rural. E isso que ela acabou de colocar. As redes sociais, quem está na área rural, nem todos têm acesso. Então, até o momento, a gente aqui tem usado 3 formas de estar já tentando divulgar e trabalhar a pré-campanha, que é o WhatsApp, o Face e as lideranças, porque assim, a gente não está indo na nossa comunidade, mas em cada comunidade tem as lideranças de associações, as lideranças de pastorais. Então, a gente tem formado grupos do WhatsApp e construído, levando essa mensagem até a liderança e a liderança lá dentro da própria comunidade, na medida do possível, e indo chegando essa mensagem a cada pessoa em cada comunidade. Então, até o momento, foi o único instrumento e a única forma que a gente tem encontrado aqui, até o momento, não só eu, mas os outros pré-candidatos também do partido, a gente tem lidado, por isso que eu disse que é um desafio, porque quanto mais a cidade rural, maior é o desafio para se trabalhar essa campanha. Espera bem aí. A Rosalina teve uma necessidade aí, pediu para a gente dar um tempo, mas ela já está voltando. Foi rapidinho. Vai, Rosalina. Já voltei. Continua. Tá. Então, assim, quando eu falei do desafio, é justamente porque quanto menor o município, com mais característica rural,
e menos, podemos dizer, menos acesso a esses mecanismos virtual para estar trabalhando, né? E aí, diferente um pouco do que Bel colocou, como ela disse, que assim, o foco maior dela é a juventude. Hoje, quem quiser encontrar a juventude, você tem que ir mesmo para a rede social. Já o público que trabalha a campanha tem essa convivência mais na área rural, são os agricultores e agricultoras. Então, é esse povo que ainda não está 100% nesse mundo virtual. Ainda é aquele povo ainda da tradição, da escuta. Então, por isso que a gente teve que formar grupos no WhatsApp com as lideranças das devidas comunidades, para que essa liderança vai fazendo chegar até a comunidade um anúncio. Já para a campanha oficial, espero em Deus que, quando chegar esse período, a situação aqui já esteja mais calma, que graças a Deus já está mais calma um pouquinho no momento. Aqui no município já teve vários casos confirmados, porém, todos leves, né? E são mais também ao pessoal que está trabalhando nas empresas, que está instalado aqui no município, mas assim, das comunidades mesmo, então a gente tem pouco caso que dentro das próprias comunidades, então a maioria que foi confirmada aqui no município de Queimadouro são os operários que estão trabalhando nas empresas, a maioria das pessoas de fora do município. Então, a gente espera que isso, quando chegar o período oficial da campanha, isso já tenha amenizado mais e a gente possa, com todos os cuidados, mas eu vejo que há essa necessidade de fazer uma campanha presencial, principalmente naqueles lugares que a comunicação virtual não chega. Como é que vai ser a forma? Espero em Deus que Deus possa nos iluminar. Até o momento a gente está usando essa estratégia, mas a gente vê que há essa necessidade de ter um trabalho mais próximo do eleitorado. Então, espero que haja uma iluminação, que a gente possa encontrar os caminhos de fazer isso. Ok, obrigado, Rosalina. Edmilson, qual é a realidade de Castelo e a experiência que vocês estão vivendo agora nessa fase de pré-campanha? Aqui a gente continua mantendo o isolamento social, o distanciamento também, o uso da máscara, mesmo porque eu acredito que não vai, antes que chegue uma vacina que realmente venha resolver, prevenir do vírus, nós não vamos ter uma vida normal como antes. Então, a estratégia que está sendo usada aqui é exatamente a utilização das redes sociais em massa para poder divulgar as pré-candidaturas. Castelo tem um privilégio muito grande, porque em torno de mais de 90%, né, da população, tem acesso à internet, né, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Dificilmente você achar uma comunidade que não tenha lá 30% ou 50% das famílias que têm acesso à internet. Ainda tem outras que não têm, mas essas são interligadas com as famílias que têm e terminam sabendo das coisas também. Também tem os meios de comunicação através de rádios. Aqui também está sendo utilizado a questão da web TV, que chega também pela internet, ela chega também nos principais cantos da zona rural de Castelo. Então, assim, nós temos esse privilégio e a campanha está sendo fortalecida. Eu acho que 90% de toda a campanha está sendo feita nas redes sociais. E eu acredito que vai ser, de fato, o perfil da eleição. A eleição vai se dar dessa forma aí. Vocês estão me ouvindo direito? Sim, estão me ouvindo? Tá. Então, assim... Bom, oi, conclua. Não, só para concluir,
Eu acredito que não vai ter os comícios, né? Essa é a minha opinião pessoal. As convenções, o TRE já está organizando, estruturando para que seja virtual também as convenções. Os comícios que tem grande aglomerado, provavelmente não vai ter, mas vai terminar quebrando o protocolo quando tiver as carreadas, que talvez carreada deve ter, né? Porque é pouca gente no carro, eu acredito que deve ter algumas carreatas. E aí, nas carreatas, onde vai ter a quebra do protocolo, né? Mas, no geral, no geral manter mesmo o distanciamento, se prevenir e prevenir os outros, né, os eleitores, né? Tanto os candidatos têm que se prevenir, como também prevenir os eleitores para não ser contaminado e nem contaminar os outros. Ok, nós vamos agora para a rodada final das perguntas. Eu permaneço aqui com Edmilson. Edmilson, Bel, depois Rosalina. Ela abriu, ela fecha. Então, vou ficar aqui com o Edmilson agora. Edmilson, na primeira intervenção sua, você falava que 4 anos para uma administração é um tempo insuficiente para realizar todas as propostas. A minha pergunta é: qual a grande carência de Castelo hoje? O que o vereador, o pré-candidato a vereador Edmilson aposta para o mandato dele e para o mandato do prefeito em termos de qual a política pública que deve avançar mais nos próximos 4 anos em Castelo? Você, Edmilson. São várias políticas públicas que precisa avançar, mas eu queria estar colocando aqui 2 que eu acho fundamental. A política de geração de emprego e renda e a política pública de saúde. Infelizmente, porque assim, não é só Castelo, mas todos os municípios do Piauí, eles têm um problema muito grande dessa luta pela prevenção da saúde, pela atenção básica, enfim. E aí a maioria da população do estado do Piauí precisa estar diariamente em Teresina, né, em busca dos tratamentos, né, que não são casos de urgência. Os casos de urgência estão sendo amparados, vai para a regulação, resolve tudo, né? Mas aqueles outros casos que não são de urgência, os casos de prevenção, de tratamento de vários tipos de doenças, eles têm uma dificuldade muito grande. Quem vem do interior e vai para Teresina, né, onde muitas vezes não tem onde ficar, onde não tem condição de pagar o exame, de pagar uma consulta, ou seja, é um gargalo muito grande para a classe política do nosso estado, acho que é do país como um todo. Mas esse é um gargalo muito grande. Então, assim, a questão da saúde pública é uma questão que ela precisa estar, né, diariamente no nosso debate, e tentar melhorar cada vez mais para dar apoio ao nosso companheiro, que é cuidar de gente, E aí, assim, as pessoas, a gente como agente público, com fé em Deus, seremos eleitos no próximo ano, nesse ano, e seremos gestores no próximo ano, seremos legisladores, no caso, e representantes da população, de um segmento, a gente precisa se preocupar com a população nesse sentido, porque, assim, é no momento que a pessoa mais precisa, é o momento da saúde. E eu vejo como prioridade. Como legislador, eu vou defender essa bandeira e vou fazer de tudo para que a nossa população possa ter, sabe, uma segurança maior nesse sentido, que é um sentido que a gente precisa estar do lado, cuidando. A outra coisa é a geração de emprego e renda. Você não imagina a quantidade de pessoas que saem aqui, né, por mês para São Paulo. A nossa juventude saindo aqui né, semanalmente, né, nos ônibus aqui, nos clandestinos, que a gente chama, indo para São Paulo, indo e vindo, essa correria doida, indo para São Paulo. Eu compreendo que a gente precisa tanto investir na cidade como investir no campo, buscando alternativas de geração de renda.
né? Eu sempre, quando eu estava lá no movimento sindical, eu dizia que o campo é a solução. E eu digo hoje que o campo ainda é a solução. Então, a gente precisa começar a discutir essas políticas, elas são fundamentais para tentar estruturar as famílias, tentar organizar a renda. Não é fácil você ter seu filho e ter que, né, você se desligar dele, ele ter que ir para São Paulo buscar uma alternativa de vida lá em São Paulo, que não sabe nem se encontra. Enfim, eu queria apenas colocar essas duas bandeiras aí como Muito bem. Considerando que são bandeiras extremamente prioritárias, né, para a nossa gestão, a próxima gestão. Você, na sua fala, frisou a questão das mulheres, da juventude. Você também, em materiais seus, tem falado da população LGBTQIA+. E eu te pergunto, que propostas você acha urgente para esses setores na cidade de Picos? Bom, Oscar, para as mulheres, a gente conversando com lideranças dos movimentos de mulheres aqui em Picos, nós temos vários, conversando com professoras, com estudantes, a gente entende e conseguiu perceber que Picos tem um déficit muito grande em políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres, políticas públicas de apoio às mulheres vítimas de violência, porque muitas vezes as mulheres não denunciam as violências que sofrem, justamente por não ter para onde ir, não ter como se manter, por algum outro tipo de violência que sofrem. Então, essas políticas de apoio às mulheres, a gente tem uma ideia de, quem sabe, construir junto do poder público municipal e estadual. Tem uma proposta, um programa que a gente está ainda amadurecendo e construindo a várias mãos, esse projeto da Casa da Mulher Picoense, que seria um espaço onde teria apoio de saúde, educação, apoio jurídico, psicológico, assistência social, enfim, seria um espaço físico onde essas mulheres pudessem ter esse atendimento, mas também acolhimento. E nesse mesmo espaço, a ideia é que a gente possa construir um local onde elas possam ter acesso à educação e acesso a formas de empreendedorismo, políticas de empreendedorismo e de investimento ao financiamento, né? Que elas pudessem se autofinanciar. Então, políticas de emprego, de geração de renda, né? A questão da juventude, principalmente, nós temos uma ideia de um projeto parecido com esse das mulheres, mas que seria o espaço da juventude, que é um espaço onde, dentro desse local, a gente possa ter aulas de música, aulas de teatro, artes marciais. A gente tem uma ideia que é uma coisa mais pessoal, que você pode ver que eu tenho muitos livros, porque eu gosto muito, sou professora, meu companheiro também é professor, então a gente tem uma ideia de construir uma biblioteca comunitária dentro desse espaço da juventude, para incentivar a juventude a se instruir cada vez mais, a ler cada vez mais, justamente por essa questão que a educação, ela muda. O mundo em que a gente está, ela tem a capacidade, tem esse poder de mudar a nossa sociedade, de mudar as pessoas. Então, ser esse espaço onde a gente possa oferecer cultura, lazer, esporte e diversos outros atendimentos para a juventude, porque aqui também é muito escasso essa questão, a gente não tem espaços onde a juventude possa se entreter, onde a juventude possa se encontrar, onde a gente possa ter esses diálogos mais próximos. E em relação à população LGBTQIA+, o que eu tenho principal para colocar são as questões em relação à geração de emprego e renda, porque a sociedade como um todo, isso não é uma questão específica da população picoense, a gente tem a sociedade brasileira como um todo ainda é muito restrita nos locais de trabalho. Então, a gente ainda sofre o preconceito de pessoas trans, pessoas LGBTQIA+, como um todo,
não conseguirem emprego, não serem admitidas em algum emprego, justamente por essa questão, pela sua orientação sexual, pela sua condição. Então, a gente quer construir, junto do Poder Público Municipal, projetos de lei, políticas públicas que incentivem a que essas pessoas ocupem esses cargos, esses espaços, sejam em espaços públicos ou privados. Então, seriam projetos de incentivo a emprego e renda da população LGBTQIA+, e também em relação à saúde, porque é preciso, não é porque é mulher e é homem biologicamente falando, é preciso um atendimento específico de saúde para essas pessoas, para essa população. Então, é importante instruir e construir políticas que sejam eficazes, que atendam de fato a essa população específica, porque a gente tem, no geral, um problema grande na saúde pública brasileira, piauiense, picoense, como muito bem até o Edmilson colocou, que é um problema de Castelo, é um problema de Picos, com certeza é um problema de Queimada Nova, é um problema de Teresina, enfim, é um problema do Brasil. Então, a gente tem também que construir esses espaços que sejam para a diversidade, para todo mundo, que é a base do programa, do projeto que a gente tem construído com o meu nome nessa candidatura, que é esse projeto de diversidade, sem preconceito, esse espaço onde todos e todas se sintam representados, se sintam contemplados com a candidatura e com a futura eleição desse projeto que eu estou representando neste momento, nessas eleições. Muito bem. Rosalina, você é quilombola, você é agricultora. Quais as maiores necessidades desses setores em Queimada Nova e como você pretende ajudá-los, a esses setores, sendo eleita vereadora? De novo, eu quero dizer que você é cruel comigo. Que história é essa que eu tenho que abrir e fechar, rapaz? Vamos lá, mulher. É a resposta difícil da pergunta. Não, depois mas nós vai assim, ter olha, as considerações finais. Não, eu já considero. Vamos lá. Assim, a demanda é muito grande. A gente sabe que quem ocupa uma cadeira na Câmara Municipal, ele não vai executar, mas o papel dele é fazer a defesa, é fazer a busca, enfim. Nesse sentido, para os agricultores e agricultoras, é um sonho que eu espero que essas eleições me dê a oportunidade de realizar, que é de ver os agricultores e agricultoras do município de Queimada Nova contar com um serviço de assistência técnica. São da região do semiárido, região que chove pouco, mas porém de um povo muito trabalhadores, mas vejo que falta, diante das tecnologias avançadas que tem, falta assistência técnica. Infelizmente, há 8 anos ou há 10 anos, os agricultores e agricultoras do município de Queimada Nova não contam com assistência técnica nem para a emissão de uma DAP, quanto mais para um acompanhamento e uma orientação. Então, essa é uma prioridade, né, que tenho e espero que Deus me dê a oportunidade de concretizar, né, para não ficar só no desejo, só no sonho. Além desse, tem uma outra prioridade que vejo como compromisso de defesa, que é a questão do abastecimento de água, né? Então, assim, Queimada Nova é uma cidade que hoje tem 27 anos, abastecida por carro-pipa, e parece até ser uma rede e um controle de alguém que controla tudo isso. Então, assim, não tem vontade política da cidade de Queimada Nova ter um abastecimento de água, assim também como na área rural. Então, e para a população negra, de um modo especial as comunidades quilombolas, é fazer com que o programa Saúde da Família, que dentro da sua meta, as comunidades quilombolas são prioridade, é fazer cumprir isso, é fiscalizar para que isso venha se concretizar e chegar até as comunidades, porque até o dia de hoje nunca aconteceu.
Então, quando Edmilson fala da saúde pública, né, entendemos assim a importância e que dentro dos municípios que tem comunidade quilombola, que essa saúde pública também trabalha o recorte, porque a gente sabe que tem algumas doenças que são características da população negra. E aí, muitas vezes, trata no geralzão, por exemplo, nem no meu município, nem no município aqui na região, a gente não vê a prioridade de se trabalhar a questão de se cuidar, de ter uma prioridade na anemia falciforme, que é característica da população negra. A gente não encontra essa especialização em lugar nenhum. Então, é lutar para que isso possa vir, esse direito seja concretizado junto à população negra. E um outro é a questão da defesa de políticas de ações afirmativas e de inclusão social, né, para a população negra. Então, no meu mandato anterior, não consegui avançar muito porque era um aprendiz ainda. Mas alguns projetos de lei, tipo feriado municipal do 20 de novembro e outras ações específicas para as comunidades quilombolas, consegui implementar, consegui defender, consegui aprovar. Espero que dessa vez eu tenha uma oportunidade, né, de avançar muito mais, mas principalmente nas ações de ações afirmativas e inclusão social, da defesa das políticas públicas específicas para essa população. Como a minha candidatura ela não é única e exclusiva para a população negra, porque o município de Queimada Nova, ele tem 50% da população não quilombola, 50% da população negra, então sou uma candidata para fazer a defesa da inclusão social das minorias desse município. Então, é um pouco isso. Muito bem, eu queria agradecer aqui a participação desses 3 pré-candidatos, desse pré-candidato e dessas 2 pré-candidatas a vereador pelo PT. Nós vamos fazer novas entrevistas aqui com outros pré-candidatos, também de outros partidos, mas hoje começamos com vocês. Então, eu vou fazer agora a rodada das considerações finais e começo aí com a Maria Rosalina. Com você, Rosalina, suas considerações finais aqui, sua despedida dessa entrevista de hoje do Pensar Piauí. Ok, obrigada, Oscar, por sempre estar oferecendo esses espaços, essas oportunidades. A gente precisa muito, isso conta muito também, né? Porque não só para nós 3 que tivemos a oportunidade de estar falando, mas justamente para outros pré-candidatos e pré-candidatas que estão por aí, que porventura vai ter a oportunidade de escutar essa nossa fala, quem sabe a nossa fala sirva de motivação, de encorajamento, para que cada um e cada uma possa ir para a campanha eleitoral, para as eleições de 2020, de cabeça erguida, né? Sem aquele preconceito, aquele receio que isso vai para as eleições, que tem muito dinheiro, que tem isso, que tem aquilo. Mas eu quero acreditar que isso conta, mas o que conta muito mais é o compromisso do candidato ou da candidata, né, que se compromete com a causa social. Isso é o que eu acredito que deve ter, um dos pilares que não podem faltar no perfil de um candidato ou uma candidata para concorrer à eleição municipal. A partir do momento que ele eleito, ele não vai ser candidato para a pessoa negra, vai ser candidato de uma população, principalmente a população sem leis e voz desse país, desse estado, desse município. Então, eu encerro dizendo assim, estou muito grata por ter a oportunidade de compartilhar esse espaço. Muito obrigada, Oscar, e a todos. Ok, Rosalina, eu que agradeço. Agora, no finalzinho, tivemos aí um problema de áudio, mas acredito que com atenção dá para entender tudo, mas foi também só no finalzinho. Edmilson, muito obrigado por sua participação aqui no Pensar Piauí. Eu que agradeço, eu quero também desejar boa sorte aqui às nossas pré-candidatas a vereadora, que é a Rosalina de Queimada Nova, a companheira Isabel também da Vídeos, né? Desejar sucesso aí na campanha, que a gente faça uma campanha com um debate propositivo que realmente possa atingir, né, a população que mais precisa e que nós possamos ser um agente de mudança e de transformação na vida das pessoas. Desejar um abraço e obrigado
a todos vocês aí do programa Pensar Piauí. Fiquem com Deus. Ok. Vou ouvir agora a Isabel, mas antes lembrar que os 3 pré-candidatos disseram que essa pré-campanha e a campanha vai ser muito no virtual. Como a entrevista é gravada, daqui a pouco ela vai estar disponibilizada, então ela pode ser transmitida aí via WhatsApp com uma série de pessoas. Depois é só acessar a entrevista aí no Pensar Piauí e fazer a distribuição. Isabel, muito obrigado por sua participação hoje aqui. Boa sorte aí na sua candidatura, assim como para a Rosalina e para todos que fazem essa campanha, Edmilson, enfim, os que virão ainda aqui para o Pensar Piauí, falar de suas pré-candidaturas. Boa sorte a você, suas considerações finais aí de Picos. Bom, primeiramente, muito obrigada, Oscar, pelo espaço, pelo convite. Como a Rosalina colocou, esse espaço do Pensar Piauí é um espaço importante para nós que estamos, para mim principalmente, que está começando, é a primeira eleição que eu me coloco à disposição, então para mim é muito importante participar desses espaços e participar de um espaço como esse, com 2 grandes nomes da política estadual, como o Edmilson, aí, que já tem uma longa caminhada, e a Rosalina, que também já tem uma caminhada que eu conheço, que eu já tive o prazer de participar em outras ações aí a nível estadual, nós já nos encontramos nas lutas aí pelas defesas dos direitos do povo brasileiro, então, para mim, participar desse espaço aqui é muito importante, é muito significativo poder colaborar com essa política que a gente quer para o povo brasileiro, que é essa soberania popular, que é esse Brasil, essa Picos, esse Piauí que o nosso partido defende, que, como a campanha nacional tem colocado, quem defende você é o PT, então nós estamos aqui representando esse partido, representando um programa, um projeto de governo. É muito bom participar, muito obrigada por esse espaço. Dizer para todo mundo que a política, a eleição esse ano está nesse caráter diferente, mas que é importante que seja avaliado o que a Rosalina colocou, que é essa base que os pré-candidatos, as pré-candidatas que já estão passando por aqui estão colocando, que é a base social, a base popular, que é o que a gente precisa, de fato, na política brasileira, é ter essa alternativa ao que a gente já vem encontrando em outros momentos, em outros espaços. Então, é importante a gente se colocar mesmo à disposição da população, mostrar esse projeto novo, esse projeto alternativo, colocar que existem outras maneiras de fazer política, que é levando o povo, levando a voz do povo e construindo uma candidatura e um possível mandato popular aonde os interesses da população, o que a população como um todo precisa e ser colocado lá. Então, como eu tinha já até falado nas perguntas anteriores, como o Picos tem alguns déficits em algumas pautas, é isso que a gente está se colocando a fazer, está se propondo a fazer nessa pré-campanha, na possível campanha, e se tudo vier a dar certo, num possível mandato, essa construção, de fato, de um mandato popular e de uma Picos que vise a diversidade, que vise as mulheres, a juventude e construa uma sociedade mais justa, mais igualitária e que defenda os direitos do povo como um todo. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Desejo muita força aos companheiros que estão aqui, ao companheiro Edmilson, à companheira Rosalina, porque realmente é um desafio muito grande. E mesmo que eles já tenham participado de outras eleições como candidatos e como candidato e candidata, cada eleição é um momento diferente e essa, então, é mais diferente ainda. Então, desejo muita força a vocês, que seja uma caminhada de muita luz, que dê tudo certo e que vocês possam chegar às câmaras legislativas e que nós possamos aí, juntos e juntas, em 2021, assumir os cargos e fazer esse Piauí cada vez melhor. Então, muito obrigada, uma boa tarde a todos. Obrigado ao Edmilson, obrigado à Rosalina, obrigado a Isabel Abel de Picos. Segunda-feira que vem estaremos aqui com mais
3 pré-candidatos das eleições deste ano nessa rodada de debate, de exposição, de conhecimento daqueles que pleiteiam um cargo público nas eleições municipais desse ano. A todos, muito boa tarde, muito obrigado.